Olá, boa noite. Bem-vindos. Saúde em destaque na edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Olhamos para o quadro da cardiologia e hipertensão no país. Foram abertos aqui em Luanda os debates no 6º Congresso, onde foram revelados dados estatísticos menos animadores. Ou seja, 30% da população angolana é considerada hipertensa. E a preocupação é que a maioria não sabe que sofre da doença. O Simão João tem mais detalhes e conta a seguir. 30 em cada 100 pessoas no país podem ser hipertensas. Os números são preocupantes na visão do cardiologista Henrique Moela, que defende esforço conjunto do governo e dos especialistas, atendendo os níveis de prevalência. A prevalência de hipertensão no nosso país está em torno de 30%. Significa que 30 em cada 100 pessoas têm hipertensão. É uma situação muito prevalente. Portanto, todos nós, ou na família, ou entre amigos, conhecemos alguém que tem hipertensão. Portanto, é uma prevalência muito alta e temos realmente de trabalhar para ver se conseguimos lidar. E o pior de tudo é que a maior parte nem sabe se tem. Porque é uma doença silenciosa, que não causa dor, não causa febre e só vai saber se medir. E por isso a maior parte nem sequer, e às vezes a primeira vez vai saber quando ele dá uma crise, lhe dá um AVC, lhe dá um infarto, então vai saber que é hipertenso. Só que nesse momento já tem complicação. Na província do Cuando-Cubango, a sociedade clama pela subvenção dos medicamentos porque muitos abandonam o tratamento devido aos preços altos dos fármacos. Ainda temos muitas dificuldades no segmento dos mesmos pacientes. Primeiro, por recursos humanos, que somos poucos. E segundo, é a adesão ao tratamento. Por quê? Porque nós vemos dificuldade nos mesmos em adquirir os medicamentos. Hoje, a compra, por exemplo, de dose antihipertensiva é muito caro. A nossa sociedade, a economia está cara e, infelizmente, isso tem sido uma das grandes causas e as grandes dificuldades que nós temos tido. E isso faz com que o paciente deixe de tomar o seu tratamento habitual e, consequentemente, as complicações cardíacas que nós já fizemos referência. De 25 a 30 pacientes são atendidos diariamente na unidade hospitalar, onde só existe um médico cardiologista. Sou o único cardiologista na província e temos 3 consultas semanais. Estamos a falar às segundas, às quartas e quintas-feiras. E diariamente nós atendemos de 25 a 30 pacientes, né? Que não é fácil, temos que transferir os mesmos, tanto para o Ambo, Bié e o Ila, que são as províncias mais próximas das nossas. Os jovens são os mais afetados com a hipertensão. Quando comparamos a população hipertensa em Angola em relação aos outros estudos, são pessoas mais jovens com impacto e risco sobre a saúde e afetando inclusive a produção, né? Porque um AVC, um infarto no indivíduo na faixa dos 45 anos, quer dizer, é um indivíduo que ainda teria mais de 15 anos para contribuição como trabalhador e isso muitas vezes é amputado, né? O primeiro desafio, precisamos diagnosticar mais, né? Precisamos tratar melhor, precisamos ter acesso à medicação, né? E é um problema de todos nós. Esses e outros desafios dominaram essa quinta-feira o primeiro dia do 6º Congresso Angolano de Cardiologia e Hipertensão, organizado pela Sociedade Angolana de Doenças Cardiovasculares. Discutirmos e trocamos experiência, né, de várias patologias, várias tecnologias, vários fármacos novos que estão a sair. Então nós fizemos este fórum, não só os cardiologistas nacionais, mas também os internacionais, alguns internacionais também vão participar deste fórum. Dados da OMS indicam que as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte no mundo, sendo a hipertensão o principal fator de risco associado. Mais destaques nesta edição de quinta-feira, reflexões sobre o cancro da mama no Dia Mundial e números que chegam da província da Huila. Também hoje a detenção em Luanda do cidadão que conseguia abrir qualquer viatura e assaltar. Os bens eram vendidos fora do país. Presidente da República deixou hoje o país e trabalha no Quênia, onde cumpre a partir da manhã a visita de Estado de 2 dias. A tese de Angola no Congresso Internacional sobre Ciência, Inovação e Desenvolvimento, segundo dia de debates em Cabo Verde. Obras na refinaria do Lubito, contrato para conclusão é assinado nesta sexta-feira. Produção petrolífera, números ambiciosos referentes ao mês de setembro.
Outra vez boa noite. Ainda no campo da saúde, as reflexões fazem-se hoje em torno da prevenção do cancro da mama. Aliás, está no ar a Jornada Outubro Rosa. E hoje assinala-se o Dia Mundial do Cancro da Mama. Na província da Huila, o centro regional criado em fevereiro deste ano atendeu até hoje mais de 120 casos da doença. 120 casos de cancro da mama foram registados no Centro de Oncologia do Hospital Central do Lubango, de fevereiro de 2022 à presente data. A maioria dos casos foi diagnosticada nos estágios iniciais da doença, fator determinante para o seu tratamento. Nós começamos o registro de câncer de base populacional na província da Huila em 2022 e até o momento temos na nossa base registrado 120 casos de pacientes com câncer da mama, o que representa 7% do total de casos de câncer. A nível de tratamento, nós na província só podemos fazer cirurgia. Depois, se a paciente precisar de quimioterapia, radioterapia ou outro tratamento, temos que encaminhar para outro país, outra província, e o local para onde têm sido encaminhadas as pacientes maioritariamente é o IACC, que é o Instituto Angolano de Controle de Câncer, que está localizado em Luanda. A maior parte das nossas pacientes tem chegado em estádio 1, 2 e 3, que são estádios que existe ainda um bom prognóstico, é possível o tratamento. E temos poucos casos em estádio 4, que é o estádio final, em que muitas das vezes já não há a oportunidade de fazer alguma coisa para lutar contra o câncer, mas apenas aqueles tratamentos para lutar contra os sintomas. Para o câncer da mama, este indicador é bom. A maior parte dos casos chega a um estádio precoce, onde existe um bom prognóstico e possibilidade de tratamento. Muita gente não sabia da importância de fazer esse rastreio do câncer da mama. E agora já têm conhecimento, já sabem qual é a importância e o número de pessoas que já se aperceberam disso é muito grande. E estamos satisfeitos com isso, porque é uma maneira de nós podermos transmitir o que nós sabemos para poder ajudar e prevenir esta patologia. O SIC apresentou hoje aqui em Luanda um cidadão que realizava assaltos em viaturas com recurso a um controlador remoto especial. Com o equipamento, o cidadão de 37 anos conseguia abrir qualquer viatura e ter acesso aos pertences dos proprietários. Os bens depois eram vendidos fora do país. Vários cidadãos nacionais, e não só, insistem em se dedicar a práticas ilícitas, como roubos e furtos em viaturas com recurso a vários mecanismos. Emanuel Biete é um jovem que supostamente se dedicava à prática de roubo no interior de viaturas preferencialmente estacionadas em locais públicos, como grandes tensões comerciais. Os órgãos de segurança garantem que estão a trabalhar para que estes supostos malfeitores que prejudicam a vida de cidadãos possam então estar em contas com a justiça. Cidadão de 37 anos de idade, envolvido no crime de furto qualificado no interior de viaturas. A ação esta ocorrida nos estacionamentos das grandes superfícies comerciais. Estamos a falar da cidade da China, do Bela Shopping, do Candando e do supermercado Quero, passa publicidade. Desde então que este cidadão tinha como modo operandi a utilização de um comando, um remote control, e à distância, num parque de estacionamento dessas unidades comerciais a que eu me referi, ele ficava atento ao entrar a viatura de sua preferência, Toyota Hilux, o Prado e a Land Cruiser, bem como outras viaturas como Hyundai, Mitsubishi Pajero e Getúlio. Ele ficava atento numa esquina ou num local que lhe desse visibilidade, e então logo o proprietário fizesse o gesto para trancar a sua viatura, numa ação rápida ele pegava o comando e também acionava o comando, portanto, impossibilitando que a viatura trancasse. O Serviço de Investigação Criminal aconselha aos automobilistas a prestarem maior atenção quando e onde estacionam as suas viaturas para que situações do género não voltem a acontecer. E ainda na senda do combate à criminalidade na província da Huila, cidadãos que tentaram corromper um agente da polícia deram-se mal e acabaram detidos. São automobilistas que estavam a exercício ilegal de condução. 12 motoristas foram detidos no Lubango pela polícia, acusados de tentativa de corrupção.
Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, depois de terem cometido infrações ao Código de Estrada, os detidos tentaram corromper com valores monetários os agentes reguladores de trânsito para se livrarem das respectivas multas. Numa operação de fiscalização, podemos assim dizer, para mitigar a situação da sinistralidade rodoviária, foram surpreendidos com um número de indivíduos durante essa operação que tentaram subornar os agentes reguladores de trânsito num valor de 16 mil kwanzas, até alguns com 2 mil kwanzas, e estes indivíduos foram detidos e lavra-se um processo para que sejam presentes ao julgamento sumário. Nesta altura, o que ocorre é que nós também aqui apelamos à abstenção deste tipo de práticas, porque, na verdade, a polícia vai continuar a trabalhar no sentido de erradicar ou mitigar, se assim podemos dizer, esse tipo de ações que muitas das vezes prejudicam aquilo que é o normal funcionamento da própria situação do trânsito, e também, por outra, muitas das vezes essas práticas levam a beliscarem aquilo que são as normas que norteiam esse Estado angolano. Os acusados são maioritariamente motoristas de veículos pesados de mercadoria e circulavam na Estrada Nacional 280 na localidade do Luiovo, no município do Lubango. Esta operação decorreu num período das 8 às 18 horas de ontem, neste caso, e que na Estrada Nacional 280, propriamente na localidade do Luiovo. São indivíduos que andam maioritariamente, esses indivíduos, com transporte de mercadoria pesada, portanto, que faziam-se circular nesta mesma Estrada Nacional, que eu já fiz referência. E a jornada de sensibilização sobre a importância de estar cadastrado na Segurança Social continua. Depois de Kazenga, hoje foi a vez do Quilamba Kiashi. A campanha está voltada aos comerciantes, particularmente. O objetivo é fazer chegar a mensagem sobre os benefícios de estar registado na Segurança Social. As jornadas técnicas e metodológicas sobre a segurança social no município do Quilamba Kiashi surgem numa altura que muitos funcionários, principalmente do setor privado, não estão inscritos. Vamos nos inscrever, como fomos orientados, e nas próximas vezes vamos ter mais informação. Eu acredito que as nossas empresas também vão se pronunciar e vamos velar que a segurança social faz-se sentir para o nosso lado, como nós funcionadores e trabalhadores. Eu trabalho em uma empresa há 6 anos. Concernente ao segurança social, ainda não estou inscrito. Eu vim aqui que é para me inteirar mais concernente a esse assunto da segurança social. Alguns agentes econômicos ou empresários do município do Quilamba Kiashi, que é considerado como um dos principais pontos comerciais da província de Luanda, afirmam que as jornadas metodológicas sobre a segurança social chegaram numa boa altura porque muitos empresários ainda não pagam segurança social aos seus funcionários. Daqui saí completamente recheado, não é? Aclarado de que é sim importantíssimo inscrevermos os nossos funcionários ao sistema de segurança social do país. Segundo o Instituto Nacional de Segurança Social na província de Luanda, as mais de 300 empresas inscritas e os mais de 2 milhões de funcionários inscritos na segurança social na província estão abaixo das expectativas. Segurança social, em termos práticos, é vantajoso para o trabalhador, pois que, estando inscrito no sistema de proteção social obrigatória, ele possa garantir, então, a sua velhice, possa garantir a proteção na maternidade para as mulheres e ainda a proteção dos seus filhos, no caso, os seus dependentes. Jorge Bastos disse que a cobrança obrigatória da segurança social já começou. Aqueles contribuintes que voluntariamente não puderem fazer a inscrição, não puderem fazer as suas contribuições ou regularizarem as suas dívidas para com a segurança social, serão alvo então dessa cobrança coerciva que já está inclusive em curso. A administração municipal do Quilamba Kiashi garante que vai continuar a trabalhar com as empresas para a inscrição dos funcionários. Temos aqui muitos munícipes, muitos cidadãos que vivem no Quilamba Kiashi e fazem a vida no Quilamba Kiashi, que exercem uma atividade profissional, mas que não têm a garantia de que num futuro próximo, não é, terão o benefício social que a segurança social garante. Localizado na província de Luanda, o município do Quilamba Kiashi tem mais de 1 milhão de habitantes.
Produção petrolífera. Números referentes ao mês de setembro. Em destaque. Mais à frente, o Presidente da República chegou hoje a Nairobi, capital do Quênia, onde começa amanhã uma visita de Estado de 2 dias, a convite do seu homólogo queniano. A agenda de visita do Presidente João Lourenço ao país irmão começa oficialmente amanhã. E deve ser marcada pela assinatura de acordos importantes de cooperação bilateral em várias áreas. O assunto domina as reuniões da Comissão Mista. Depois de um breve encontro em privado, os chefes das duas diplomacias seguiram para a sala que acolheu a primeira sessão da Comissão Mista Bilateral. Na ocasião, Musalia Mudavadi, primeiro dos ministros e ministro dos Negócios Estrangeiros do Quênia, considerou de excelente o nível da parceria existente entre as duas nações. O governante destacou alguns dos acordos que devem ser assinados durante a visita de Estado do presidente João Lourenço. É importante que nós apresentemos aqui o acordo sobre a vida selvagem, de navegação marítima, o desenvolvimento da juventude, a agricultura, a tecnologia de informação, pescas, saúde, petróleo e gás, minas e geologia, reforço das capacidades, academias diplomáticas e também observamos que as nossas duas câmaras de comércio já chegaram a um entendimento, que através desta comissão mista bilateral tiveram passos muito fortes em que eles podem trabalhar e é através destes esforços que seremos capazes de crescer. Por sua vez, o chefe da diplomacia angolana disse esperar que o encontro de hoje sirva para elevar ainda mais a cooperação bilateral. Teta António sublinhou que o passo dado entre Angola e o Quênia vai também impulsionar o desenvolvimento da zona de comércio livre continental. Os instrumentos que nós acabamos de assinar no ramo de cooperação econômica vêm reforçar o nosso engajamento para a zona do comércio continental africano e a zona de trocas comerciais tripartita, SADC, COMESA e Comunidade da África do Leste, a que aderimos graças ao impulso do Quênia. A República de Angola e a República do Quênia são 2 países com realidades econômicas e potencialidades, cuja complementaridade e vantagens comparativas servirão para alavancar a capacidade produtiva e de criação de riqueza com benefícios para os 2 Estados e povos. Somos conhecedores das potencialidades que o vosso país tem em setores como o turismo, a agricultura. Somos igualmente conhecedores do mundialmente famoso chá, do café e da cultura das flores, que geram importantes rendimentos nesse país e demais setores, bem como a companhia de bandeira Kenya Airways. Na reunião que decorreu à porta fechada, participaram os ministros das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, Cultura e Turismo, Filipe Zão, e ainda Rui Miguens, ministro da Indústria e Comércio, além do embaixador de Angola no Quênia, Sianga Bilho. O ministro Teta António enalteceu igualmente o papel dos 2 Estados na pacificação de África. A visita oficial de Sua Excelência João Manuel Gustavo Lourenço, presidente da República de Angola, à República do Quênia, que se inicia hoje, dia 19, vai certamente marcar de forma indelével na história dos nossos 2 países um novo ciclo no aprofundamento da cooperação econômica, comercial e de investimentos. Congratulamos-nos com o empenho demonstrado em pacificar a região dos Grandes Lagos, através da facilitação de Sua Excelência Uhuru Kenyatta, antigo presidente deste grande país, e o papel jogado pelo atual presidente. Sua Excelência, o presidente da República do Quênia, e Sua Excelência, o presidente da República de Angola, têm demonstrado um exemplo de cooperação no que diz respeito à resolução de questões regionais, especialmente no que diz respeito à pacificação dos Grandes Lagos. E seguimos para Nairobi. Contacto a seguir com o repórter Alberto Capitão, que da capital queniana traz outros dados sobre a jornada do Presidente da República,
Capitão, boa noite. O que é que reserva amanhã? O que é que se reserva amanhã, digo, em termos de agenda? Aliás, portanto, hoje, a princípio, o destaque foi exatamente mais um dia de reuniões para a Comissão Mista Bilateral. Viva, muito boa noite, Kina e Simeão. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer manter informada a nossa audiência e falar convosco aí em estúdio. Ora bem, o Presidente da República, João Lourenço, chegou aqui à capital do Quênia, Nairobi, por volta das 16 horas e 5 minutos daqui, 14 horas e 5 minutos de Luanda. No aeroporto internacional Jomo Kenyatta, João Lourenço foi recebido por uma comitiva angolana, chefiada pelo Ministro das Relações Exteriores, em que fizeram parte também os ministros da Cultura, Filipe Silvino de Pinazau, ainda o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário de Oliveira, bem como o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens. Da parte queniana, esteve presente no aeroporto o Ministro dos Ministros e também Ministras dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Maziala Mavadidi. De acordo então com a agenda desta jornada, o ponto mais alto deste trabalho do Presidente da República aqui no Quênia será mesmo o testemunho, ou seja, o ato de assinatura de 13 acordos de cooperação nos domínios da economia, também da saúde, ambiente e particularmente no domínio das telecomunicações. São 13 de 25 acordos que fazem parte deste quadro geral de cooperação entre as duas nações. É que no dia de hoje os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países ratificaram o Acordo Geral de Cooperação, que contém 25 documentos jurídicos que nos próximos tempos deverão então ser assinados os outros 12 acordos de cooperação. Na tarde de hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com 3 angolanos que estão aqui no Quênia a estudar teologia e também turismo. São 3 jovens angolanos que já se ambientaram ao clima do Quênia e dizem mesmo que já se sentem meio angolanos, meio quenianos. Estes jovens estão igualmente expectantes quanto à jornada de trabalho do Presidente da República aqui na capital Nairobi e dizem que é um momento importante na cooperação entre as duas nações. Vamos acompanhar o que nos disseram estes jovens. Sebastião, Vitoriano e Simão estão no Quênia a estudar teologia e turismo. Os 3 jovens angolanos consideram positiva a reaproximação das duas nações. Eu acredito que a cooperação será bem-vinda ou é bem-vinda, porque nós, como angolanos, temos muito que aproveitar daqui do Quênia. Segundo a minha experiência adquirida aqui no Quênia, vejo que em termos de questões de telecomunicações, questões de turismo, questões da agricultura, temos muito que aprender, temos muito que ganhar como experiência a partir daqui do Quênia. E é de louvar essa visita, é de louvar esses acordos, na medida em que ajudarão a desenvolver o nosso país. É muito importante, no sentido de que há muito por se aprender, sobretudo Angola. Quando olhamos para as infraestruturas cá no Quênia e como desenvolvem a sua urbanização, Angola tem que aprender muito com o Quênia. Olhamos para o turismo, olhamos para a educação, olhamos para muitos aspectos, até mesmo políticos, e vemos que Angola há muito por aprender com o Quênia. Quênia é um país com turismo muito avançado. Então, o curso que nós estamos a fazer está a capacitar-nos para, quando chegarmos em Luanda, em Angola, dar o nosso máximo para desenvolver o setor turismo em todos os níveis, né? Entre os vários setores da nova era de cooperação Angola-Quênia, os estudantes destacam a educação, ensino superior e o turismo, a julgar pelo potencial dos dois países. Quênia é sinal de qualidade da educação. Então, essa relação em questão da educação seria uma mais-valia. A acessibilidade ao sistema acadêmico aqui é muito fácil.
E há um acompanhamento desde o ensino primário até a universidade que supera muitos dos países que eu conheço em África. Os parques nacionais, as reservas naturais, que são grande parte dos meios usados, né, que é para desenvolver o turismo aqui no Quênia. E a semelhança nós temos também os nossos parques, não é? As nossas reservas, temos os nossos pontos turísticos que de facto precisam ser melhorados, né? Precisam ser trabalhados. Com a sua visita, não é? Serão assinados vários instrumentos jurídicos que beneficiarão o nosso país, e penso que é oportuno. Quando o chefe de Estado vem para cá, a gente sente aquele conforto, aquele apoio de que a gente não está sozinha aqui no Quênia, não está sozinha aqui no estrangeiro. Sentimos aquele calor de pai, sentimos aquele calor de amigo que está sempre próximo de nós. Aqui a expectativa dos 3 jovens angolanos, dos muitos que estão aqui no Quênia por esta altura a frequentar o ensino superior. Estes jovens apontaram mesmo setores fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação, como é o caso da formação académica. Eles dizem que a formação aqui no Quênia é de qualidade e esta experiência pode ser transmitida ao nosso país para que também possamos cada vez mais melhorar o nosso sistema de ensino da base até ao ensino superior. Ora, outro setor fundamental e que de resto é estratégico ou deverá ser estratégico nesta nova era de cooperação entre os dois países, de acordo com as conversações que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, é o do turismo e também da economia verde e ainda da vida selvagem. O Quênia, como sabemos, é muito conhecido pelo safari, muitos estrangeiros se deslocam a este país para conhecer os parques nacionais e as reservas naturais daqui do Quênia. Esta experiência igualmente poderá ser partilhada entre as duas nações, já que Angola tem também um potencial muito forte no capítulo da vida selvagem. É por isso mesmo temos espécies de animais que só o nosso país tem, como é o caso da palanca negra gigante. Ora, os domínios então do turismo deverão dominar a relação de cooperação entre os dois países nos próximos tempos, tal como também os setores da saúde e do ambiente. Nós estamos na Avenida Motite, uma avenida bastante frequentada, particularmente durante as noites aqui no Quênia, como podem verificar, muita circulação de viaturas, mesmo já sendo 22 horas, ou já passando das 22 horas aqui no Quênia, ainda uma circulação considerável de veículos. Muita gente também aproveita por esta altura aqui na Simião para procurar um local de diversão, porque, como sabemos, amanhã será feriado aqui no Quênia, feriado do Herói Nacional, daí que muita gente aproveita ou vai aproveitar para na noite de hoje se divertir depois de uma semana de trabalho. Nós, no primeiro dia deste apontamento, falamos do trânsito. Hoje, uma vez mais, vivemos situações um pouco parecidas com as que nós temos enfrentado aí na nossa cidade de Luanda. O trânsito também apertado, todavia foi possível trabalharmos com alguma normalidade. Nós vamos colocar então um ponto e vírgula neste trabalho de reportagem aqui na cidade de Nairobi, capital do Quênia, com a promessa de amanhã voltarmos com outras notas desta jornada de trabalho do Presidente da República, João Lourenço, que é acompanhado por vários ministros do seu governo. Uma vez mais, as despedidas são do Ricardo Gaspar, do Suba Pedro e do Alberto Capitão Quina, Simião e toda a equipa. Boa noite e bom descanso. Boa noite, capitão. Bom descanso para ti também. E ficam aqui os dados. Angola, do instrumento, deve assinar 13 instrumentos jurídicos dos 25 que comportam a cooperação bilateral com o Quênia. Vão a passos avançados os preparativos para a edição 2023 da Bienal de Luanda, que inclui o Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não Violência. O evento está agendado para os dias 22 a 24 do próximo mês. A Comissão Preparatória deu hoje o ponto de situação do evento. Educação, cultura de paz e cidadania como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente africano são os temas que vão dominar a agenda da terceira edição da Bienal de Luanda.
O porta-voz da Comissão Multissetorial apresentou as principais atividades nos últimos 15 dias, confirmando a presença do presidente da Comissão da União Africana no evento. O presidente da Comissão da União Africana confirmou a sua participação na Bienal de Luanda e realçou a importância da mesma enquanto plataforma de promoção e divulgação da cultura de paz e diálogo intergeracional que deve servir de inspiração para a manutenção da ordem constitucional em todos os países africanos. Neto Júnior garantiu que o fórum vai servir para unir pessoas de vários estratos sociais, construindo uma ponte para o diálogo entre os africanos. Há uma diferença fundamental entre um muro e uma ponte. O que a Bienal de Luanda está a fazer é construir uma ponte para o diálogo em todo o continente africano e garantir que todos os atores, quer públicos, quer privados, intervenham neste processo. É assim que, apesar de nós termos referido que a Bienal de Luanda vai ocorrer no Hotel Intercontinental, a Bienal, vai engajar o maior número de pessoas possíveis com a realização de eventos paralelos. Por exemplo, no dia 24, as entidades convidadas não estarão no Hotel Intercontinental, estarão a visitar sítios importantes, museus, para conhecer a idiosincrasia de Angola. Haverá, por conseguinte, também, durante a realização da Bienal de Luanda, em Luanda, atividades paralelas que vão engajar não só setores públicos, mas também privados, procurando engajar o maior número de pessoas possíveis. A terceira edição da Bienal de Luanda acontece nos dias 22, 23 e 24 de novembro e é coorganizada pelo Governo de Angola, União Africana e pela Unesco. Segunda parte do jornal, viagem para Cabo Verde, palco do primeiro Congresso Internacional sobre Ciência, Inovação e Desenvolvimento. A vice-presidente da República que representou Angola no evento já está de volta ao país. Vale lembrar que Angola defende em Mindelo uma visão inovadora, mais sustentável, alinhada à perspectiva da preservação do ambiente. O cacau é uma das grandes culturas produzidas em São Tomé e Príncipe. Os níveis de produção no país lusófono atingem níveis de até 250 toneladas por ano. Esse estudo foi apresentado no primeiro Congresso de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento na Lusofonia. Nesta altura, o país tem estado a apostar naquilo que é a produção de qualidade, não é? Nós temos já há algum tempo esta parte, nós produzíamos em quantidade, mas nós já não podemos, pela dimensão do país, concorrer com os grandes produtores de cacau do mundo, né? Como o Brasil, Costa de Marfim, por aí fora. Nós estamos a falar de uma produção de qualidade, até porque neste momento temos duas cooperativas, não é, de produção de qualidade, uma chamada cooperativa de produção e exportação de cacau biológico e outra de qualidade. E as modalidades de produção não diferem porque não usam agrotóxicos, quer dizer, é uma produção biológica. A Guiné Equatorial apresentou as linhas do tema e estratégia de avaliação de qualidade. Eu entendo que a qualidade, a meu entender, é um parâmetro que motiva al cliente. ¿Y quién es el cliente de la gente que está en la universidad? Es la sociedad, porque los egresados de la universidad van a trabajar en la sociedad. Los médicos, los ingenieros, los abogados tienen que ser bien formados y tienen que ser profesionales competitivos. Por lo tanto, la institución debe hacer el esfuerzo, o los que gestionan la institución tienen que hacer un esfuerzo de garantizar la calidad y que la institución sea una institución competitiva, de tal forma que los que salgan de esta institución también sean profesionales y egresados competitivos, para que tengan aceptación en el mercado laboral. A economia azul e verde foram alguns dos temas apresentados por Cabo Verde no segundo dia de trabalho. Aqui em Cabo Verde, por exemplo, o Centro de Economia Azul é em São Vicente e implica, por exemplo, se vocês virem a nossa baía que tem tanques de reservatórios de combustíveis, que tem alguma, não tem esgotos, mas tem algumas eventualmente poluidoras indústrias como os estaleiros navais, etc. Tudo isso é deslocalizado para uma outra zona
para tornar a Bahia completamente verde, completamente limpa em termos ecológicos, e só isso é um ganho imenso. A doutora e investigadora Maria Amélia da Silva defende que a África pode ter uma agenda própria sobre a transição energética. Nós estamos a levar a ciência de uma forma fechada, nós temos que abrir, temos que divulgar, temos que investigar mais, não é? Divulgar e caminharmos, portanto, com outras universidades. Penso que esta participação com a Universidade Lusófona de Cabo Verde e outros de Portugal também irá, de uma forma, a divulgação dos nossos trabalhos. A formação profissional faz parte da Agenda 2050 da SADC. E este é um dos pontos que os investigadores e cientistas continuam a defender neste Congresso de Ciência e Desenvolvimento na Lusofonia. A aposta no capital humano é um dos pontos que acreditam ser fundamental para o desenvolvimento dos países da CPLP. Ainda hoje, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, deixou a cidade de Mindelo, Cabo Verde, com destino a Angola. Pois é, e é assinado amanhã o contrato com a empresa encarregue da conclusão das obras de construção da refinaria do Lubito, depois do encontro que o chefe de Estado manteve nesta quarta-feira com os responsáveis da empresa. Estamos a falar de uma empreitada orçada em cerca de 6 mil milhões de dólares. As obras devem estar concluídas em 2026. A empresa angolana do setor petrolífero Sonangol e a congênere da República Popular da China vão nesta sexta-feira assinar um contrato para a construção da refinaria do Lubito. O presidente da República, João Lourenço, inteirou-se nesta quarta-feira sobre o projeto de construção durante uma audiência que concedeu ao PCA da construtora chinesa de infraestruturas petrolíferas. À imprensa, o responsável afirmou que a audiência com o chefe de Estado serviu principalmente para fazer uma abordagem com vista a garantir a reconstrução e ampliação da refinaria do Lubito, bem como a entrega da obra antes do final de 2026. Essa visita aqui em Angola é para o projeto na refinação, refinaria do Lubito. Então, com o encontro, a audiência com o presidente, queremos dar nossas contribuições para construir a refinaria do Lubito. Para as autoridades angolanas, a escolha desta empresa não foi casual, tendo em conta a experiência de trabalho, uma vez que trabalhou na ampliação da refinaria de Luanda para o aumento da capacidade de produção de gasolina. Nós temos estado a conversar com esta empresa, que aliás é uma empresa que já trabalhou conosco quando se fez a melhoria na refinaria de Luanda para aumento da capacidade de produção de gasolina. É uma empresa com bastante experiência na construção de projetos de refinação e petroquímicos e chegamos então à conclusão que podíamos sim trabalhar com eles na construção da refinaria do Lubito e então está cá o presidente da empresa para na sexta-feira então com a Sonangol assinarem o contrato de construção da refinaria e o senhor Presidente da República teve a amabilidade de receber o presidente da empresa e abordar temas referentes então a este projeto estratégico para o país e também para a nossa região. A Sonangol fez um estudo para baixar o custo da execução da obra. Nesta altura, de acordo com o ministro, os custos para ampliação e reconstrução da refinaria do Lubito ficou fixada em 6 mil milhões de dólares para uma capacidade de produção de 280 mil barris por dia. Projeto que já começou há uns anos atrás e depois esteve paralisado. Nós, a primeira questão que levantamos foi
o custo do investimento do projeto e também os estándares de qualidade do projeto. Bom, a capacidade de refinação mantém-se, que são 200 mil barris dia. Não alteramos a capacidade de refinação. E o custo de investimento, a previsão que temos agora é de cerca de 6 mil milhões de dólares. O Engang disse que durante o encontro com o chefe de Estado manifestou a disponibilidade da sua empresa para contribuir em projetos do setor dos petróleos, engenharia química e fertilizantes. E o mês de setembro foi de números satisfatórios a nível da produção petrolífera. Isto porque o país produziu mais do que o previsto. A cifra atingiu os 33,3 milhões de barris, com uma média diária de 1,11 milhões de barris. O país pretende manter a meta de produção até ao próximo ano. A Agência Nacional de Petróleo e Gás indica que em setembro a produção de gás associado foi de 71,11 milhões de pés cúbicos, uma média de 2,37 milhões de pés cúbicos por dia. Deste total, 1,50 milhões foram injetados, 417 milhões disponibilizados à fábrica de gás natural liquefeito, 325 milhões à geração de energia nas instalações petrolíferas e o resto foi usado nas operações e escoamento de petróleo. A nota acrescenta que, em setembro, a Agência de Gás Natural Liquefeito teve uma produção de 2,9 milhões de barris de óleo, que correspondem a uma média diária de 99,4 mil barris, dando lugar a uma produção de 78,7 mil barris de propano, 6,5 de butano e 4,8 de condensados. No mesmo período, a produção de gás associado à produção de cabinda foi de 1,1 mil de pés cúbico, permitindo extrair 340,2 mil barris de gás petróleo liquefeito, uma média de 11,3 mil barris por dia, repartidos pela produção 6,5 mil barris de propano e 4,5 mil de butano. Para o período em análise, os levantamentos de Angola foram de 31,8 milhões de barris de petróleo, o que representa uma média de 1,06 milhões de petróleo por dia, contra 1,13 milhões previstos. Ainda no mês de setembro, foram realizados trabalhos em 26 poços, sendo 7 operações de intervenções, 17 de perfuração e complementação e 2 de pesquisa, prefazendo um total de perfuração de 9,894 metros, tendo sido concluídas 3 intervenções em poços produtivos. França. Visão sobre a parceria com Angola. Em destaque. O OMS diz que a ajuda médica está carregada e pronta para Gaza. O tema está em destaque na atualidade internacional. O resumo acontece agora com Edna Firmino. Edna, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite. Boa noite. E assim que nos acompanha, igualmente boa noite. 5 caminhões com suprimentos médicos estão prontos na fronteira entre Gaza e o Egito, segundo a OMS. A entrega de ajuda deverá ser a primeira, depois de Israel ter afirmado que iria impor um bloqueio total à estreita faixa de Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas, cortando fornecimento de eletricidade e vai interromper o fluxo de alimentos e combustível. A Casa Branca disse na quarta-feira que foi acordado a passagem de até 20 caminhões, com a esperança de chegada de mais 20. Outros destaques internacionais acompanhem a seguir. As sirenes de alerta de foguetes soaram em Tel Aviv, em Israel, nesta quinta-feira, enquanto as tensões entre Israel e o Hamas continuavam. De acordo com relatos da mídia local, as sirenes também soaram em várias cidades do centro de Israel. Até agora, não houve relatos de danos ou vítimas de possíveis ataques com foguetes. Os militantes do Hamas têm disparado foguetes contra alvos desde que Israel começou o bombardeio de Gaza em resposta ao ataque de 7 de outubro. O custo humano deste conflito de longa data é imensurável, com 3.478 palestinos mortos em ataques israelitas em Gaza e mais de 1.400 pessoas afetadas em Israel. O mundo assiste com a respiração suspensa, na esperança de um fim rápido para a violência e de um caminho para a paz.
A faixa de Gaza enfrenta uma crise de escassez de eletricidade e de suprimentos essenciais como a água, alimentos, combustível e recursos médicos. Os produtos no mercado de Khan Younis estão a terminar rapidamente, segundo os comerciantes. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou urgentemente a um cessar-fogo humanitário imediato para aliviar o sofrimento humano épico que se desenrola na região. O aumento do número de vítimas e a deterioração das condições são um lembrete claro da necessidade urgente de uma resolução para este conflito devastador. Mais de 100 caminhões esperavam perto da passagem de Rafah, no lado egípcio, nesta quinta-feira, embora não se esperasse que a ajuda chegasse antes de sexta-feira, disseram fontes de segurança egípcias. Mas a ajuda está a ser realizada na cidade egípcia de Al-Arish, a cerca de 45 quilômetros de Rafah. O Egito disse que não fechou a passagem, mas os bombardeios israelitas a tornaram inoperantes. A jovem estudante iraniana de origem curda, Jina Mahsa Amini, é a vencedora de forma póstuma do Prêmio Sakharov 2023, juntamente com o movimento Mulher, Vida e Liberdade no Irão. No dia 16 de setembro foi assinalado um ano desde o assassinato de Jina Mahsa Amini no Irão. A decisão foi anunciada esta quinta-feira durante a sessão plenária do Parlamento Europeu a decorrer em Estrasburgo, na França, após a conferência dos presidentes que reúne a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e os líderes dos grupos políticos. De recordar que Jina Mahsa Amini, de 22 anos, morreu num hospital de Teherão em setembro do ano passado, 3 dias após ser detida pela polícia da moralidade no Irão por alegadamente usar de forma incorreta o véu islâmico. A Guarda Costeira Espanhola resgatou nesta quinta-feira 59 imigrantes que estavam à deriva perto do arquipélago das Ilhas Canárias. 47 homens, 11 mulheres e um bebê estavam a bordo da embarcação socorrida nesta quinta-feira pelo Serviço de Resgate Marítimo a cerca de 300 quilômetros ao sul da ilha da Grande Canária. A Espanha é um ponto de trânsito para muitos imigrantes, tanto por mar quanto por terra, através da fronteira espanhola no norte de África, Ceuta e Melilla. Segundo as autoridades regionais, as chegadas de imigrantes atingiram um épico particularmente intenso desde que começou o mês de outubro, somando 5.244 pessoas em 11 dias, o que representa 25% do total do ano. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Kinen Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna, e muito obrigada pelas informações de hoje. Até amanhã, Edna. O presidente francês falou sobre a parceria com Angola. Emmanuel Macron enumerou apenas vantagens que se destacam sobretudo no domínio da produção de alimentos. A parceria entre Angola e a França, no quadro do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, mereceu destaque na Cimeira Global da Coligação de Alimentação Escolar, que se realiza em Paris, capital da França. O realce veio do presidente francês Emmanuel Macron. A parceria se está a materializar no setor da educação, por via do projeto de apoio à formação agrícola e rural, financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. A iniciativa, financiada com 35 milhões de euros, tem como objetivo contribuir para o combate à pobreza e a redução da insegurança alimentar nas zonas rurais, através do desenvolvimento de práticas agrícolas que não sejam danosas para o ambiente. Na Cimeira Global da Coligação de Alimentação Escolar, que decorre até esta sexta-feira, sob o lema Investir nas Gerações Futuras, Capital Humano, Sistemas Alimentares Sustentáveis e Ações contra as Alterações Climáticas através da alimentação escolar, está uma delegação angolana chefiada pela Ministra da Educação, Luísa Grilo, além de representantes de mais de 90 países e instituições internacionais. A Cimeira Global da Coligação de Alimentação Escolar é uma iniciativa lançada pela França e a Finlândia em 2021, com o apoio do Programa Alimentar Mundial, e visa viabilizar até este ano o acesso de todas as crianças a refeições escolares necessárias à sua aprendizagem e ao seu crescimento. E assim termina a edição de quinta-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Boa noite. Fique bem.